Seja muito bem-vindo a mais um encontro no nosso podcast Construindo o Inevitável. Então, para você que hoje está assistindo esse podcast e ainda não segue o nosso canal, aproveita, já vai lá, segue o nosso canal e ativa os sininhos para você ficar atento e receber todas as notificações desse e dos próximos capítulos que nós iremos exibir aqui. E hoje nós temos uma convidada especial. Ela que é especialista em imagem e estilo, que hoje faz um trabalho incrível ajudando diversos casais, mulheres, a principalmente se apropriarem da sua essência através da imagem, com especializações nacionais e internacionais. Seja muito bem-vinda, Camila Moya. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, falar sobre esse tema que eu amo tanto, então que vocês possam absorver todo o conteúdo que eu possa transbordar aqui para vocês hoje. E eu já quero aproveitar e começar com uma pergunta importante aqui. O nosso público que está nos vendo aqui geralmente são empresários, executivos, profissionais de diversas áreas. E uma das coisas que o nosso trabalho também aqui é representá-los aqui através das nossas perguntas. Uma pergunta que eu quero começar já fazendo aqui é: como hoje eu posso realmente transmitir a minha imagem, o meu posicionamento, visualmente falando, e como isso pode representar de fato quem eu sou, tanto no aspecto profissional ou no aspecto pessoal. Quais elementos eu posso utilizar hoje para eu valorizar a minha imagem e realmente conseguir ter mais resultados, tanto no aspecto profissional como na vida pessoal? O primeiro ponto da consultoria, a consultoria abrange vários aspectos, tá? Eu falo que são 3 pilares que são muito importantes, mas eu falo que o principal deles é a questão do autoconhecimento, tá? Por quê? Porque a gente precisa se conhecer. A nossa imagem está conectada com o que as pessoas percebem sobre nós, mas para a gente transmitir essa mensagem, a gente primeiro precisa conhecer quem nós somos, quem é a nossa personalidade, a nossa identidade, tá? Então, é importante esse processo de autoconhecimento, de buscar entender quem você é, qual é a sua identidade, a sua personalidade, e muitas vezes isso está na sua história. Então, as pessoas às vezes ficam perdidas no que elas vão fazer, no que elas vão buscar, e ali na sua história já tem um pouquinho dos traços de quem você é. Para as pessoas conseguirem captar essa mensagem, você precisa entender a sua identidade, transmitir essa mensagem para ela chegar de forma congruente da forma como você deseja. Então, a sua imagem, ela vai ser tem que ser intencional, comunicar aquilo que você é. E de acordo, claro, com o seu ambiente. Então, 3 pilares que são importantes numa construção de uma imagem: essência, como eu disse, a identidade, você entender quem você é, isso você vai buscar através do autoconhecimento, e outros 2 pontos que são importantes é o que você deseja comunicar para trazer um pouco mais essa intencionalidade, e o outro ponto é o seu momento de vida, que também tem que estar conectado para você conseguir levar essa imagem adiante, porque senão você também vai esbarrar em pontos da sua rotina que você não vai conseguir sustentar. Então são esses 3 pontos, e tudo tem que ser congruente, não só a aparência, porque muitas pessoas ficam presas de que a imagem é só a forma como eu tô vestida, e não é só isso, tá. A gente tem que ter um comportamento, uma comunicação, e também hoje não tenho dúvidas que o nosso digital também tem que estar conectado com aquilo que a gente deseja que as pessoas percebam de nós. Perfeito. E Camila, vamos lá, a gente se conheceu, né, num evento super especial com a Fabi. Inclusive, você cuida também da imagem da Fabi, que é uma referência, né? Para mim, ela é uma referência de beleza, inteligência, comportamento. E não só da Fabi, como de outras grandes mulheres, né? E você mesma é uma referência de elegância, de sofisticação. Conta para mim, assim, muitas vezes as pessoas, elas dizem que antes mesmo dela abrir a boca, alguém já fez uma leitura dela, antes mesmo de saber quem ela é. E isso foi algo que durante muitos anos eu venho do mundo acadêmico, né, então eu sempre me preocupei muito em estudar artigos científicos, e nesse meio eu vejo que muitas vezes a gente tem essa crença, né. Eu não preciso cuidar tanto da imagem, porque o que é importante mesmo é o meu conhecimento. Isso sim é importante, eu preciso dedicar o meu tempo para isso, e a minha aparência não importa tanto. E quando eu entrei no mundo dos negócios, eu percebi que essa não é uma verdade. Como é que você avalia essa crença aí que muitas mulheres têm? O que eu gosto de trazer sempre é a questão da prateleira da vida, como você está posicionado na prateleira da vida.
Quando a gente entra num supermercado, numa farmácia, que a gente vai comprar um produto que a gente sabe que dentro daquele produto tem a mesma função, ela vai te entregar qualquer uma das embalagens que você escolher ali, vai te entregar a mesma função, você vai avaliar o quê? Qual é a embalagem que vai te chamar mais atenção. Isso não deixa de ser uma imagem, a gente tem uma associação com o belo, isso é natural do ser humano. Então, a imagem ela é uma forma de conexão. Tem uma frase do Tom Peters que eu gosto muito, que talvez você não tenha uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Por quê? Uma boa impressão, também existe um estudo que a gente tem 55% da nossa primeira impressão avaliada pelo nosso visual. Isso a gente está falando que é um julgamento sobre tudo da nossa vida, sobre seus valores, sobre quem você é, o que você faz, o que você deixa de fazer. Tudo isso a pessoa tem a respeito de você em 7 segundos. Então é muito a pessoa inclusive ela define se você merece a audiência dela. E hoje em dia a gente sabe o quanto que o tempo das pessoas são preciosos. Então a gente precisa ser interessante, entrar num ambiente, ser interessante para que a pessoa olhe e fale: ela merece meu tempo, quero ouvir o que ela tem para me falar". E claro, não adianta você ter uma boa aparência, um bom comportamento se você não tiver conteúdo, uma coisa não invalida a outra. E o que acontece é que muitas pessoas acham que às vezes o conteúdo é o suficiente. E não é só o conteúdo, a gente pode agregar mais. É como se você fosse evoluindo num degrau da vida. Então, quando você tem uma imagem, um conteúdo, você vai buscando e buscando e buscando mais. A gente tem que ser sempre um eterno aprendiz na vida. Exato. E o que eu falo, a gente não sempre busca mais conhecimento. Nós que somos empreendedores, Sempre. estamos crescendo, a gente sempre vai buscando mais. Você não falou, a Camila tem uma lista extensa ali de cursos fora. A gente sempre busca. E não adianta só isso, a gente tem que buscar também melhorias nossas de comportamento, de aparência, em todos os aspectos para fazer esse conjunto e ser um resultado muito maior. Maravilhoso. Sabe que muitos dos nossos clientes, né, e muitas pessoas que estão nos ouvindo também em casa, têm o desejo de ganhar mais, né, de faturar mais. A gente sabe, todo mundo quer ganhar mais, né. E quando a gente começou a trabalhar isso, o que que eu via? Eu encontrava médicas excelentes, maravilhosas naquilo que elas faziam, mas a aparência delas não estava comunicando todo aquele know-how, toda aquela bagagem, toda aquela transformação que ela gerava nos pacientes delas. E quando elas entenderam, né, até ontem eu estava conversando com uma dessas clientes que ela mudou completamente. E muitas vezes as pessoas dizem: "Ah, mas Bruna, demora muito tempo, né, para eu pensar num look, para eu, imaginar como é que eu vou ficar e comprar roupas e é muito caro". Fala um pouco mais, é possível a gente ser elegante, a gente alinhar todo o nosso conhecimento, toda a nossa excelência, né, naquilo que a gente faz, com uma imagem que não demore muito tempo e que não custe tão caro? Sim, claro. Eu falo que para isso que serve o meu trabalho, inclusive, né. Aproveitando o momento, né. Com certeza. A gente ajuda esse caminho, esse direcionamento, tanto para facilitar o tempo, como eu disse, o tempo hoje é dinheiro. Então, profissionais que estão dedicados para outros, existem formas de você economizar o seu tempo contratando profissionais que vão fazer esse movimento. Então, não só falando sobre o meu trabalho, mas é isso, a gente tem que buscar coisas que vão facilitar o nosso dia a dia. Eu tenho, inclusive, você comentou sobre a questão da Fabi. A Fabi é uma cliente que ela veio muito num propósito de facilidade criativa para um armário que ela já tinha extenso. Era uma pessoa que tinha muitos eventos, que precisava trazer uma criatividade maior para o próprio armário, para aquilo que ela já tinha, e ganhar tempo. Não é que ela tinha dificuldade para se vestir, ela nunca teve. Se você for acompanhar a trajetória dela, ela sempre foi uma pessoa bem vestida, bem arrumada, que tinha uma conexão, uma informação de moda muito grande. Então, não foi um ponto, nossa, o meu trabalho fez ela sair do ponto A para o ponto B, assim, no estilo. Mas sim em ganhar tempo, em conseguir Sim. administrar isso de uma forma melhor. E isso também tu ajuda as mulheres, porque muitas vezes eu vejo elas dizendo: "Tá, mas Bruna, eu vou ter que trocar todo o meu armário, porque o meu armário tá", assim, uma coisa não conversa com a outra. Não. E quando a gente tem alguém que tem esse olhar, porque eu entendo, muitas vezes a gente fica focado mesmo, né, na parte científica, de leitura, de como eu posso ser uma profissional melhor na minha área. E a gente não estuda muito sobre o que que combina com o quê, e aí tem um monte de tendência, a gente é atropelado, né. E agora a trend é essa, a moda é essa, e aí a gente olha para o nosso armário, e aí muitas vezes as mulheres com filho pequeno, os homens também têm muita dificuldade de combinar.
muitas vezes a pessoa não precisa trocar o armário inteiro dela, né? Sim. Não precisa. Primeiro que é exatamente isso, eu não estudei para ser médica, se eu tô precisando de um remédio, eu vou aonde? Na médica. Então não tem como a gente estudar tudo, saber tudo, então por isso que a gente tem que buscar profissionais que vão nos ajudar nesses ambientes. E hoje as mentorias têm crescido tanto, por quê? Porque de fato, por exemplo, no caso de um médico, o médico ele aprende, mas ele também não aprende a administrar uma empresa. E querendo ou não, ele sai como empresário, né? Ele não sai só como um médico, porque ele vai abrir um consultório, ele precisa aprender tudo isso. Dito também pra mim, eu saio como uma consultora de imagem, mas também sou uma empresária que precisa administrar minhas coisas. Então a gente tem que saber buscar bons profissionais para aliar e gerar mais os nossos resultados, aumentar mais os nossos resultados. Perfeito. Então, claro que dá muito. Um dos pontos, eu falo assim, os mitos da consultoria, né? Que a gente vai entrar no armário e jogar tudo fora. Isso é mito. Que a gente vai no shopping comprar milhões de coisas. Isso também é mito. Muito pelo contrário. A gente traz um olhar diferenciado para peças atemporais que vão trazer essa versatilidade para o seu armário, que você vai conseguir montar. Muitas vezes eu entro em armários que às vezes falta uma base boa de armário. O que seria uma base boa de armário, Bru? São roupas que a gente vai conseguir montar diversos looks e usar peças, porque muita Como gente se fosse coringa, assim. principalmente mulher, homem não tem tanto isso, mas mulher entra na loja e o que acontece? A vendedora vende um look pronto e ela leva aquele look pronto para casa, ela sempre usa aquela calça com aquela blusa ou aquela saia com aquela jaqueta. Ela não não traz essa a versatilidade para essas peças porque ela não sabe. E aí, muitas vezes ela não tem peças básicas para conseguir fazer as combinações Perfeito. melhores. Então, às vezes a pessoa tem um armário brilhante, só falta peças básicas. Interessante. Eu vou aproveitar um pouco ainda nessa linha, mas agora eu vou pegar um pouco aqui também do nosso seguidor, que a grande maioria hoje está no digital, né? Ou está se posicionando no digital, ou possui um negócio no digital, ou pretende gerar movimento no digital. E quando a gente fala muito dessa questão de imagem, tem eu vou pegar uma palavra que tu falou lá no início, coerência, né? E às vezes é aquela grande dificuldade que a gente percebe, inclusive eu também senti isso, como eu associo a minha imagem no digital para que eu consiga transmitir quem eu sou fora do digital, né, no mundo offline. E aí existem muitos pontos que se falam nas redes sociais e fora, e tem aquela história que sempre se traz à mesa eu tenho que tomar cuidado para eu não assumir um personagem, né. Então, no caso dos homens eu vejo muito isso, né, a gente trabalha com vários empresários. Quando a pessoa fala assim: "Ah, uma imagem profissional, então legal". A capa da minha bio vai ter uma foto de blazer. Mas o restante da rede social, ela não comunica aquilo que ele acha que está mostrando através da capa. Como é que eu posso hoje, pegando esse aspecto da coerência, para quem está ouvindo a gente, como é que eu posso hoje, eh, tentar equalizar, né, hoje eu não sei, eu não acredito tanto nessa palavra de equilíbrio, mas tentar equalizar a minha imagem no mundo offline com a minha imagem no mundo digital, para que eu consiga minimamente transmitir a mesma essência em ambos os lugares, nesse aspecto de imagem. É uma ótima pergunta. Eu costumo dizer que personagem não se sustenta por muito tempo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E não existe nada pior do que uma pessoa que tá comprando alguém pelo digital, chega no presencial e vê que tá incongruente. Isso gera falta de credibilidade. A pessoa não vai confiar no seu trabalho, não vai fechar com você. Então precisa ter uma conexão. Primeiro você precisa entender quem é o seu público. Quando a gente fala sobre marca pessoal, é aquilo que marca as pessoas. Então, o que você quer deixar de marcas para as pessoas? Qual é o legado que você quer deixar para as pessoas? Isso tem que estar claro na sua mente. E todo o caminho que você vai traçar a partir daí tem que estar dentro desse quadrado de valores, de princípios, de comunicação que você quer ter, para que você não gere nenhum ruído de comunicação com o seu público que vá trazer essa falta de credibilidade, né? As pessoas vão descredibilizar o seu trabalho, vão descredibilizar quem você é. E aí, para você reverter isso, é muito difícil. Que é a mesma coisa da boa impressão. Se você tiver uma má impressão, você consegue mudar essa má impressão que a pessoa tem de você ali no primeiro momento. Mas para você fazer isso, vai ter um trabalho tão duro, vai ser desgastante, talvez, até esse trabalho. Para você mudar a mentalidade. A gente cria, não tem como. O nosso subconsciente, existem várias caixinhas dentro do nosso subconsciente que vão colocando coisas, crenças que a gente tem da vida, que vão colocando coisas. Então a gente tem que tomar muito cuidado.
Então, entender quem é o seu público é um ponto-chave também, para entender qual comunicação você tem. Você vê que no mundo da imagem a gente fala muito sobre intencionalidade, mas o que que é intencionalidade? É você ter intenção sobre o que você faz, mas para você ter intenção sobre o que você faz, você precisa conhecer quem está do outro lado. Perfeito. Muito bom. E uma das coisas que eu mais admiro, né, no teu trabalho, da forma como você faz, é que você tem uma imagem muito elegante, muito coerente, de bom gosto, mas ao mesmo tempo, eu sei, eu sinto que você também cuida muito da parte de dentro, né. Então isso é uma das coisas que sempre que a gente conversa, a gente fala muito sobre isso, né. Como que a gente faz para a parte de dentro também florescer, né, porque muitas vezes a gente arruma por fora, mas é aquilo que você falou, não se sustenta. E durante a vida, assim, eu vejo que muitas vezes, eu tô trazendo mais pro lado de mulher, porque eu sou mulher, tá. Mas muitas vezes a mulher passa por algumas fases, né, principalmente ali na maternidade ou alguma situação difícil e que a primeira coisa que ela faz é ela se deixar de lado, né. E como que faz pra gente recuperar, assim? Se já aconteceu de alguma cliente chegar e dizer: "Camila, Muitas. tô perdida, me olho no espelho e não consigo me reconhecer, eu quero voltar a ser eu mesma"? Eu falo que uma dos grandes potenciais do meu trabalho é essa reconexão com o espelho. Eu amo, inclusive uso isso como, depois a gente pode até falar um pouco sobre um artigo que chama Em Paz com o Espelho, essa reconexão com o espelho. Só um adendo, quando você fala sobre as mulheres elas são mais vulneráveis em falar sobre este assunto, mas os homens também têm inseguranças a respeito da imagem. Às vezes até maior do que as mulheres, mas é que ainda existe um menos hoje, muito menos, do que o homem, ele não precisa estar tão atento à imagem. Talvez o homem não é tão cobrado, né, eu acho que a mulher socialmente é mais cobrada também, Talvez né. pra você, muito, tá? Deveria até ser mais, porque o homem ali, ele tem que o peso deve ser igual da cobrança. Exato. Mas eu acho que ainda para o homem tem a questão, do na vertente do: "Ah, mas se eu me ligar muito, talvez eu vou ficar um pouco mais feminino", né, tem a questão da sexualidade, do metrosexual, que é um assunto delicado, mas que não deveria ser, porque o homem ele tem que se cuidar tanto quanto uma mulher, tá, de ter que ser vaidoso mesmo. Mas entrando nesse contexto que você trouxe, um ponto, lembra que eu falei essência, desejo de imagem e a questão do momento de vida. Então, por isso que também é importante a questão do momento de vida, porque existem transformações. E vão ter momentos da nossa vida que a gente tá de um jeito, e vai ter momentos da outra vida que a gente vai estar de outro. E a grande quebra da mulher é justamente quando ela se torna mãe, tá? Então, eu tenho, aliás, uma das maiores procuras de consultoria minhas, né, das minhas clientes, são nesse processo de transformação. Inclusive a última que eu fechei, ela falou: "Eu sou mudando de transição de carreira", que também acontece muito, porque mudou todo o contexto, e além depois acabei de me tornar mãe. Assim, sou mãe de 2 agora, né, então assim, eu tô voltando para o mundo para o mundo corporativo, com outra profissão e ainda mãe de 2. Então assim, gente, é um processo complicado pra mulher. Ela abre o armário e ela não se reconecta. Eu não sou mãe ainda, mas por eu ter o acesso com as mulheres, eu sei que é isso, porque eu escuto o depoimento repetido delas. E não só isso, né, às vezes a questão do divórcio também, Bru, é um aspecto que traz essa transformação, transição de carreira. Eu mesma, após o meu casamento, meu armário já não se comunicava tanto comigo, eu passei por esse processo de reconstrução do meu armário pós-casamento. Então existem fases da nossa vida que são marcantes. E a gente tem que entender o seguinte, a imagem é como as pessoas percebem a gente, não tem como as pessoas perceberem a gente bem se a gente não tiver com a nossa autoimagem bem. Então a gente precisa cuidar dessa autoimagem, da forma como a gente se cuida. E eu trago muito para minhas clientes a questão do exercício do espelho, de você trazer um olhar generoso para você. Não só as mulheres, mas os homens também. De se elogiar, de trazer pontos positivos sobre você todos os dias de manhã. Porque a gente, às vezes, é muito pesado com nós mesmos. A gente traz muitos Duros, nossos né. Gente, é muito duro com a gente a gente mesmo. traz nossos pontos positivos, mas vamos fazer um exercício ao contrário. Ao invés de eu ver meus pontos negativos, vamos ver o meu ponto positivo e trabalhar a sua autoimagem. Vamos trabalhar o músculo, né? Tem uma amiga que ela fala muito, vamos trabalhar o músculo da autoimagem, gente. Vamos trabalhar o músculo de se elogiar, de trazer pontos positivos, de trabalhar isso. Defeito todo mundo tem, perfeição é só Deus.
todos nós humanos temos defeitos e que a gente possa melhorar cada dia mais e buscar essa melhoria. Mas a gente tem que se acolher também para ser um Interessante. Nossa, eu acho mais leve incrível esse isso. movimento. Eu sou fã, né, tem um livro que chama Autocompaixão, da Kristin Neff, e eu me formei em autocompaixão, né, e isso é uma coisa muito legal, porque muitas vezes as pessoas acham que ser dura consigo mesmo faz com que elas andem na linha, faz com que elas mantenham a performance ou que elas melhoram. E não é isso, é exatamente o contrário. Quanto mais gentil a gente é conosco, melhora é a nossa autoestima, melhora a nossa relação com a gente. E quando a gente fala em autocompaixão, a gente não tá falando de autopiedade, né, ou de passar pano. É da gente entender, tá, ok, eu tô errando aqui, mas como que eu posso melhorar? E próximo assunto, não fica ali te Exato. machucando, né, porque isso interfere muito na tua autoestima. E muitas vezes eu escuto também de mulheres falando assim: "Ai, eu tô gordinha, eu tô acima do peso e eu não fico bem em roupa nenhuma". Me conta, isso é mito ou é verdade? Mito, mito. Dá pra se vestir Dá. bem, e passar uma imagem alinhada com a tua essência, mesmo estando acima do peso, ou também como, né, você já fez um estudo, Ex se aprofundou, né, bastante na questão da autoimagem, né, anorexia, enfim, questões de como funciona esse trabalho, né, como consultora de imagem, trabalhando pontos que às vezes é mais complexo, né, então quando a gente está falando de uma distorção de imagem, quando a gente olha no espelho, a gente não enxerga aquilo que todo mundo está enxergando. Como que uma consultora, né, de imagem que tem todo esse conhecimento do fora, mas tu tem esse conhecimento de dentro, como é que tu casa essas 2 coisas para ajudar essas mulheres? O ponto chave de tudo isso, para contextualizar por onde eu cheguei nesse caminho. Quando eu comecei a estudar consultoria de imagem em 2016, a consultoria transformou a minha vida. Foi um antes e um depois, sabe a porta que você passa para um outro caminho? Eu falei: "Gente", só que naquela época ninguém conhecia o que era consultoria de imagem. Hoje a gente tem um acesso através do digital muito grande sobre essa questão da imagem, de estilo, enfim, todo esse aspecto. Mas naquela época era um terreno com mato, ninguém sabia direito. Quando eu falava: "Sou consultora de imagem", todo mundo falava: "O que que é isso?". Eu tinha que sempre contextualizar o que que significava essa profissão. Hoje as pessoas conhecem, pode existir pessoas que não, mas conhecem. Então eu falei: "Não, eu quero mostrar isso, o quanto a consultoria de imagem ela não é futilidade, não Perfeito. tá dentro da questão da futilidade, porque muita gente pensa. A moda tem muita conexão com a futilidade, muitas pessoas levam por isso por conta da questão da necessidade de pertencer, aí acaba usando roupas, gastando dinheiro demais, buscando, às vezes até um vazio que você vai saber falar melhor, acaba preenchendo em compras, vai buscando ali o consumo. Então a gente pega às vezes armários e você vê que a pessoa ali tem uma compulsão por às vezes muito um vazio interno do que não é a minha área, porque eu não sou terapeuta, eu sou consultora de imagem. Mas a gente entende que o trabalho da consultoria ele não é terapia, mas era terapêutico, porque a gente acessa, claro, sempre com muito cuidado, não vou abrir gavetas que eu não posso abrir, direciono para terapeuta das pessoas, mas existem esse acesso, não tem como, tá. Então a moda ela só é uma ferramenta de comunicação dentro desse contexto, mas o aprofundamento dentro do autoconhecimento ele vai acessar esse lado pouco mais, vamos dizer assim, delicado e profundo e que vai gerar uma transformação nas pessoas. Então, eu falo que quando eu passei por essa transformação, eu falei: "Eu quero levar isso para mais pessoas". O que que é o artigo Em Paz na Espelho, a consultoria como ferramenta de auxílio em mulheres com transtornos alimentares? Existe um estudo, um tratamento para essas mulheres, multidisciplinar, com psiquiatras, psicólogos, terapeutas, educador físico, nutricionismo, toda uma equipe, endócrino, toda uma equipe multidisciplinar. Mas qual que é a maior dor delas? Distorção de imagem. Então, eu percebi o que no meu estudo? Que existe um vácuo ali em aberto. Como depois elas conseguirem se recuperar? Porque a qualquer transtorno alimentar, ele não existe cura, existe o controle. Qualquer momento, a pessoa, a partir do momento que ela teve acesso àquilo, ela pode ter uma caída, é igual um vício, qualquer coisa nesse sentido. Então, a pessoa tem que ter um cuidado. E aí, eh, a pessoa, como eu vou falar? Ela não consegue passar essa barreira da imagem, porque ela conseguiu se encontrar, tá melhorando, mas ainda a questão da identidade, da personalidade ainda tá defasada.
com o acompanhamento de um psicólogo que está fazendo o tratamento dela. Sempre no final do tratamento, a gente fez esse estudo de caso e a gente percebeu que realmente direcionava elas, que elas olhavam a roupa como uma ferramenta ali. E nos meus casos de estudo, tinha mulheres que nem tinham espelho dentro de casa. Olha só. Se você, Olha como só, mulher, que consegue forte. imaginar uma mulher não ter um espelho dentro de casa, então é muito. Só tinha um espelho daqui pra cima pra ver só o rosto, pra, né, pentear o cabelo minimamente. Claro. Então, foi muito profundo e a gente conseguiu ver que, de fato, a consultoria ela trazia esse olhar, esse direcionamento para o espelho novamente. Por isso, do nome Em Paz com o Espelho. E ter essa ferramenta de espelho alinhado com a sua autoestima é algo. E eu quero até aproveitar também, como você começou a falar isso, né? A Bruna trouxe também esse olhar da mulher, que eu acredito que é também o teu público muito forte, né? Que tu atende. Mas agora eu quero falar também dos casais, né? Porque você também atende muito casal. Sim, E geralmente quando a gente vai para essa temática de imagem, estilo para o homem, tem vários abismos ali, né? Que ele às vezes não olha isso com um determinado olhar de melhoria, de autoimagem, enfim. Quais são os principais desafios que você enfrenta hoje quando você vai atuar com um casal? Porque a mulher, por natureza, ela já tem um pouco mais esse olhar, essa sensibilidade para esse tipo de assunto, ela vive um pouco mais isso. O homem, isso é algo ainda muito novo, pelo menos eu falo por mim, né? sim. Ainda é algo muito novo. E quando a gente vai para um processo de consultoria, eu acredito que deve ter muitos desafios, porque uma coisa é você falar com a mulher, outra coisa é você falar com um casal. Quais são os principais desafios que tu encontra hoje quando tu atua com um casal em relação a isso? Na verdade, o processo de casais é separado, tá? Seria só junto, a questão de eles viverem o processo juntos, até por uma questão de ali, de interligar aquele momento. Sim. Vivenciar algo juntos. E o homem, às vezes, ele se sente mais seguro em passar por esse processo por tá vivendo junto com a esposa. Então, muitas vezes que eu fechei casais, a procura foi do homem, mas ele fechou pra ele e pra esposa, porque ele queria trazer a mulher junto. Então ele surgiu a necessidade, ele viu a necessidade daquilo, e ele trouxe a mulher junto pra ele se sentir mais à vontade, do tipo: "Vamos junto então, vem comigo". Então eu acho que talvez esse aspecto do casal vai muito nesse sentido. E às vezes acontece da mulher fechar a consultoria, o homem vê a transformação dela e falar: acho que eu também preciso disso", e depois procurar. Mas eu vejo muito nesse aspecto do homem se sentir mais à vontade de estar com a mulher. Apesar de nós acharmos que os homens ainda são muito fechados para isso, já existe um movimento muito grande dos homens de olhar para a imagem, desse autocuidado, vamos dizer assim. O mercado masculino vem crescendo muito nesse aspecto, tanto que você vê a quantidade de barbearias, de coisas específicas só para o homem. Só que eu acho que eles estão indo muito nesse aspecto de trazer experiências para os homens dentro ali do contexto. Então, assim, por que essas barbearias cresceram tanto? Porque elas trouxeram a cerveja, um momento ali de descontração, os amigos. Então, passou de ser um corte rápido para um momento de cuidado. Então, ele vai começar a olhar para a barba, ele vai começar a olhar para um produto que ele pode passar no cabelo para deixar o cabelo dele mais macio. Então, a questão da beleza masculina mudou muito, os homens estão olhando. E as marcas também masculinas estão vindo com propostas muito interessantes, dos homens entenderem o conforto térmico através dos tecidos. Então os homens estão começando a olhar para essa questão de tecidos, qual a importância do tecido, porque um homem, por exemplo, usa um terno o dia inteiro, num verão, do Brasil, que às vezes é quase 40 graus, ter um terno de lã, que é um tecido mais respirável, usar uma camisa de algodão, usar uma camisa sob medida. Então os homens estão começando a abrir a cabeça a respeito disso. E que venham mais homens, porque muda também, do mesmo jeito que muda para a mulher, muda para o homem. O homem tem que parar de achar que ele não precisa evoluir, né, que tá tudo Sim. bem o suficiente. Às vezes carrega tanta coisa lá interna que pode soltar Sim. para o mundo e tirar esse O peso. o Thiago Brunelli tem uma frase que eu acho bem interessante, né, que eu vou primeiro contextualizar, né. Existe uma frase que ainda não é a frase que eu vou trazer dele, que é: "Uma boa imagem abre portas", né. E aí no contexto geral. E o Thiago Brunelli fala o seguinte, ele fala uma vez eu ouvi ele falar isso, né: "Quando você se veste mal, as pessoas observam a sua roupa. Quando você se veste bem, as pessoas te observam". O que que tu acha sobre essa frase dele, se tu pudesse contextualizar um pouco mais, trazendo a importância de fato de você se importar com a sua imagem, né, de você realmente valorizar isso e não entender que eu estou indo para um ambiente, eu vou só me vestir,
porque faça jus à ocasião, mas não me preocupar de fato em transmitir uma boa imagem. Então, o que que tu acha dessa frase? Se tu pudesse contextualizar mais ela também. Eu costumo dizer que a imagem é conexão. Acho que eu até já falei em algum momento aqui no nosso bate-papo. Imagem é conexão. Imagem é conexão. Coloque isso e fixa isso na mente. É a forma de você se conectar com as pessoas. As pessoas se conectam por similaridade. Então, quando você entra num ambiente, você tá ali com uma boa aparência, as pessoas vão olhar pra você e falar: que pessoa interessante. Quero ouvir o que ela tem pra falar. Se ela é interessante na forma de vestir, com certeza o conteúdo dela deve ser interessante. Que é a mesma coisa da embalagem, que eu falei lá no começo. Então, assim, as pessoas falam às vezes, já ouvi muito de pessoas virem me questionar e falar assim: "Ah, mas eu tenho conteúdo. Se eu pegar o microfone, eu seguro. As pessoas vão olhar e vão ver que eu sou interessante". Mas e se você não tiver a oportunidade de pegar o microfone? Então abre muitas portas, porque as pessoas vão te olhar de uma forma diferente e vão querer se conectar com você, vão querer saber o que você faz, vão ser interessadas em você, porque você é interessante, as pessoas vão ser interessadas em você. Uma coisa conecta com a outra. E é o que como eu falei, tudo que a gente pode agregar para nossa entrega, né, hoje a gente fala muito sobre a questão da experiência, o quanto é importante você criar uma experiência, você deve falar muito isso pros seus mentorados, da experiência. Quando uma pessoa vai no consultório, ela tem uma experiência ali agradável, recebe um café, você fala: "Nossa, que gostoso, quero voltar aqui". Se a pessoa ali do outro lado tem um bom comportamento, tá com uma imagem alinhada, você consegue visualizar segurança, confiança, credibilidade, você vai querer fazer negócio, você vai querer fechar uma parceria, você vai querer ter conexões com aquela pessoa. Então a imagem sim abre portas, abre muitas portas se você trabalhar ela de forma intencional. A gente repete sempre essa intencionalidade, porque que eu falei da similaridade, quando você tem intenção, você traz aquilo que o seu público quer ver, e aí você consegue se conectar com ele. Verdade. E existem vários aspectos disso. Um grande case, eu tenho até um vídeo que eu falo sobre isso, que eu fui num evento, eu ouvi o Eric Chibata falando sobre o João Adib, que ele começou, andava de terno, mas ele não se conectava com o público dele. A partir do momento que ele começou a usar a polo amarela da CIMED, todo mundo começou a se conectar com ele. Porque ele gerava um distanciamento do público dele. Então a gente precisa também entender que às vezes não é a casa do terno. Sim. Entendeu? Às vezes você tá ali, você vai pôr um terno, mas não comunica com o seu público. Sim. Seu público vai se sentir distante. Por exemplo, uma São pessoa. muitas variáveis, né, então não existe algo, porque muitas vezes eu vejo: "Ah, a pessoa agora eu já sei o meu arquétipo, então, tá, agora eu já sei a minha coloração, agora eu já sei o estilo universal". Só que tem muitas variáveis aí, né, eu acho que esse talvez seja o maior, a maior diferencial, eu acho. Eu te vejo como muito diferenciada, porque você consegue fazer a leitura de tudo isso. Não é uma ferramenta, né, é o conjunto das ferramentas e essa conexão com como que você quer ser visto, né, quem é o seu público, aonde que está o resultado que você deseja, e fazer tudo isso conversar. Exato. Porque todas essas teorias que existem, elas não podem nos limitar e nos prender numa caixa. Muito pelo contrário, elas têm que dar a liberdade da gente transitar e tirar o que a gente faz no automático, porque todo dia se vestir, isso já tá no seu automático. Você faz isso. Você faz no seu piloto automático. Você escolhe uma roupa que agrada você, o seu gosto pessoal. Desculpa, o seu gosto pessoal, e você traz isso no seu dia a dia. Só que você faz isso de forma inconsciente. Você pode trazer isso para a sua consciência. Então, quando você conhece a respeito de todas essas ferramentas que você tem ao seu favor, você consegue trazer isso para o seu dia a dia. Então, intencionalmente, o que eu posso trazer de cor? O que eu posso trazer de um elemento ali, de um estilo que eu posso comunicar com o meu público? Né? Não para criar um personagem ou para te limitar dentro de uma caixa, mas sim para você saber o que o que pode errar. Glória Kalil fala: "Pra gente errar, a gente precisa saber o que a gente tá errando". E a única forma de você saber como você tá errando é você tendo conhecimento sobre aquilo, principalmente sobre você. Agora eu quero pegar um gancho, aproveitando sobre erros, eu quero pegar um gancho. Me conta, na tua opinião, o que seria um erro que destrói a sofisticação e a elegância? Tá vestida de uma coisa que não te representa. Ótimo, Porque você foge totalmente de quem você é, você tá querendo transmitir algo que você não
Inclusive, assim, vestir uma coisa que não tá encaixada no seu orçamento, pra mostrar luxo, pra mostrar que você tá bem-sucedido, fingir que você é algo que você não é, que não tá ali. Claro, muita gente fala: "Ai, pra você gerar um bons resultados, você tem que estar com, né, mostrar Parecer ser. através da sua imagem, parecer ser até você ser". E existem formas de você fazer este movimento dentro do seu encaixe. É o que eu sempre falo, não, dinheiro não faz com que a pessoa esteja bem vestida e vice-versa, tá, porque eu já vi muita gente que não tinha condições muito bem vestidas a nível de falar: "Gente, olha essa pessoa, né, como ela conseguiu, que admiração", né, pra E pessoa. Camila, tu acha que isso tem como desenvolver? Porque às vezes as pessoas dizem, né, uma vez tu comentou comigo: "Ah, as pessoas sempre me elogiaram por me vestir bem, na época da faculdade também me elogiavam, porque a gente talvez goste, sempre teve". Mas tem gente que diz: "Nossa, eu não sei combinar". É possível a gente desenvolver esse olhar? É possível. É claro, todo mundo tem uma habilidade maior em alguns aspectos. Eu, por exemplo, se você me der, a minha mãe é confeiteira, ela faz aqueles bolos de açúcar maravilhosos, que ela faz esculturas nos bolos. Eu, se você me der uma pasta americana na minha mão e falar: "Vai fazer alguma coisa aí", eu não tenho habilidade para isso, entendeu? Não tem como. Então, assim, não é a minha habilidade. Mas existem caminhos, vamos dizer assim, seguros. Dá pra colocar, por exemplo, eu não sei combinar, você vai lá e ensina, por exemplo: "Isso aqui fica legal Sim, com isso aqui", e vai treinando exato. a pessoa para que ela possa olhar e já entender um pouco mais o que que combina com o quê, qual tipo de tecido combina com o outro, tem como fazer isso? Tem, e a consultoria te dá muito essas ferramentas, né, então você vai ter ferramentas e até que existe uma técnica no styling. Não é simplesmente: "Ah, eu vou conectar o que eu quero conectar", existe uma conexão de uma combinação de cores, que são harmônicas por algum motivo, né, existem tipos de combinações, existe combinações de elementos de design, que são elementos de design, linhas, formas, botões, tudo que tem na sua vestimenta, ela gera uma comunicação. Isso são códigos visuais que existem ali. Quem estuda, você com certeza, alguém, todo mundo já deve ter estudado sobre símbolos, o que símbolos comunicam. Então, nada não é diferente disso. Então a gente destrincha isso. Inclusive os estilos, eles trabalham muito dentro dos elementos de design. Eu trabalho fora dos elementos, mas eu gosto de transmitir a questão do estilo para quem não conhece, para quem não tem conhecimento. Por quê? Porque é uma forma dela conseguir trazer um estereótipo na cabeça dela, e ela entender o contexto, não para ela Perfeito. ficar presa naquela caixinha, mas para ela conseguir acessar aquela comunicação e ser mais fácil para ela conseguir botar a mão na massa depois sozinha. Então a gente dá o caminho, mas claro que tem gente, por exemplo, como você disse no caso da sua mentorada, que ela é médica, ela falou: "Eu não tenho tempo para isso". Então a gente tá ali para resolver essa questão também do tempo, Perfeito. mas se a pessoa quer aprender, a gente também tem esse movimento de ensinar Perfeito. e Eu trazer vou ferramentas. agora eu vou levar para um outro lugar, mas ainda sobre esse tema, né, que com certeza a maior parte do público, inclusive, deve estar vendo na sua casa esse vídeo, né. Eu quero falar agora do home office, né, a gente fala muito de, por exemplo, eu e a Bruna trabalhamos de home office, né, temos nossos momentos externos, mas a grande parte é home office. E para quem está vendo, o nosso seguidor que está acompanhando, uma grande parte trabalha no digital, logo trabalha home office, né. E existe um grande ponto aí, ou contraponto é: se eu estou em casa, eu estou à vontade, eu posso ficar do jeito que eu quiser, de pijama, eu posso trabalhar da cama, eu posso trabalhar sem camisa, eu posso trabalhar do jeito que quiser, porque o objetivo é eu ficar à vontade. Porém, a pessoa às vezes esquece que aquilo é um trabalho, é uma atividade profissional. Então, levando para esse olhar da imagem, do estilo, como eu posso ser minimamente coerente ao ponto de, mesmo estando home office, conseguir transmitir através do meu trabalho, não só o trabalho que eu estou conectado com alguém, através de um Zoom, de um Meet, mas eu comigo mesmo, posso ser coerente e gerar inclusive até mais produtividade, porque eu sei que tem alguma associação também de você, da sua imagem com produtividade, com performance no home office. Como é que eu posso aliar esses recursos para que eu gere mais produtividade, para que eu consiga realmente transmitir uma imagem coerente e que isso, obviamente, falando para empresário, empreendedor, consiga gerar mais resultados. Sim. Existem estudos que comprovam que a forma como você se veste no home office muda a sua performance.
Muita gente costuma até às vezes trabalhar de pijama, né, um dia friozinho, chuvoso, a pessoa vai ficar ali de pijama com o cobertor e isso vai mudar sim a sua produtividade. A nossa mente entende aquela comunicação como sendo um momento de descanso, então ela não vai gerar toda a energia que ela poderia gerar naquele trabalho. Existe isso, é ciência, não somos nós que criamos, né, É o e achismo. é a nossa mente que trabalha a favor disso. Inclusive, existem também estudos que provam que você também não deve trabalhar na cama, não deve levar o trabalho da cama, porque na cama é o seu lugar de desligar a sua mente. Então, se você está trabalhando na sua cama, você está tentando mostrar. Aí, na hora que você for dormir e descansar, seu corpo não vai descansar, porque ele misturou Associação, aquela né? energia do lugar, né? Então, a gente tem que entender isso. O que eu falo, que escolher uma roupa que vai te gerar. E isso, eu vou falar, não é só para casa, isso é pra vida. Tem aqueles dias que a gente não acorda bem, é natural. É nosso humor, às vezes, principalmente as mulheres que têm a questão Dos dos hormônios, né, hormônios. tem a oscilação. Exato, mas os homens também, tem dia que a gente não acorda bem. E a roupa, ela pode e deve ser uma ferramenta de levantar o seu dia. Eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente solar. Em dias chuvosos, eu evito ao máximo usar preto. Isso vai baixar a minha energia lá no chão. Eu já sei que meu dia não vai ser tão produtivo. E isso vai para casa também. Se você ficar com o pijama, na sua mente vai ficar, tô descansando. Ou se você colocar uma roupa de um descanso ou ficar sem camisa, você não vai entrar, sua chave da sua mente de trabalho não vai virar. Não vai virar nem na hora de você trabalhar e nem na hora de você desligar. Porque não é só a produtividade no sentido do trabalho, da entrega do trabalho, mas a sua produtividade também no descanso. Porque o descanso também ele é importante para no outro dia você ter energia para continuar o seu trabalho. Então, por isso que é tão importante. Não é óbvio que vestir a melhor roupa do seu armário para você ficar em casa. Mas vestir roupas, existem roupas confortáveis que te traz ali um, a forma de você se sentir bem, porque eu falo, o melhor jeito de se vestir é o jeito que te deixa bem com você mesmo e transmitindo o que você quer. Claro, existem, um detalhe de caimento que vai te vestir melhor, como você falou até a respeito de quem às vezes está se sentindo mal por estar acima de peso, às vezes é uma peça, um caimento, uma cor que vai te ajudar nesse movimento, que vai aumentando, mas o principal é o que agrada a você, o seu coração. Perfeito. E quando a gente fala também do home office, a gente fala também, por exemplo, das pessoas que trabalham com atividades em contato com o público, né? Porque uma coisa é você fazer uma atividade administrativa, alguma coisa que você não tem contato externo com o público, e outra coisa é o nosso trabalho, por exemplo, meu e da Bruna, que nós somos mentores, nós nos conectamos com pessoas todo santo dia no Brasil e no mundo. Existe algum aconselhamento teu, com a tua experiência, né, de alguma dica, de alguma orientação que é importante para quem trabalha no home office, com contato com o público relacionado a esse aspecto de imagem, estilo, que não é uma receita de bolo, mas que é algo que minimamente traz coerência? Sim, se você está falando em relação a vídeo, é isso? Isso. É muito importante pensar que ali também você está gerando a sua comunicação. Então, a forma como você o quadro da seu vídeo, se não tiver uma boa, põe aquele blur atrás, mas tentar procurar um movimento, nem que seja uma parede em branco, né, que vai até ali. O que eu falo, o mais valioso seu é daqui para cima, que é o que está aparecendo. Então você tem que estar bem vestido. No caso das mulheres, buscar acessórios, no caso dos homens, buscar alguma coisa que vai trazer ali uma informação interessante para o quadro que você vai aparecer. Cuidado com desatenção. Se você está num momento ali de entrega do seu trabalho, já aconteceu de gato passando, né, o cachorro latindo, tem até um vídeo que virou um meme de um repórter que a criança entra no carro, no quarto, a mulher depois puxa. Cuidado, óbvio, a gente não tem como controlar tudo, né, da nossa vida, mas o máximo que a gente pode controlar, a gente vai. Então, se você estiver num trabalho na sua casa, tá num ambiente fechado, avisar as pessoas da sua casa: "Olha, não entrem no ambiente", ou tranca a porta, se for o caso, para não ter esse tipo de interesse, porque tudo isso gera um meio de Comunica. comunicação. Então é importante você estar bem vestida, é importante você estar com uma imagem também alinhada ali na hora que você tá no vídeo. Tanta gente que entra em reuniões de trabalho e tá às vezes nem abre a câmera. Outra Nem abre a coisa, não câmera. abrir a câmera. Exato. É uma falta de educação com quem está falando. Perfeito.
é uma falta de comunicação com quem está entregando. A pessoa está ali preparando um material, algo importante para você, e você está com a câmera fechada. Ela não consegue enxergar a sua reação. Não existe nada pior que você tá falando alguma coisa, a pessoa, você não tá vendo a reação da pessoa. Eu achei sensacional tu trazer isso, porque isso também comunica, né? Isso também acaba influenciando na tua imagem, na tua marca pessoal, porque somos uma marca, Sim. né? E a gente não tá falando aqui só do que tá por fora, mas também do comportamento, Sim. né? E isso também é um comportamento. E Camila, aproveitando, tá? Trazendo agora para o mundo mais prático. Digamos que a gente está com alguém que entende que está tendo um ruído aí na imagem, né? Então, assim, a pessoa lá avalia: eu ainda não estou sendo remunerado de forma justa, como eu gostaria de ser, né? Eu ainda não estou sendo respeitado, reconhecido como eu gostaria, enfim. E talvez um dos pontos é a imagem pessoal dessa pessoa. Quais seriam as 3 dicas que tu daria para essa pessoa observar, ou para ela melhorar, ou para ela avaliar, para que ela possa ser mais ouvido, talvez ser mais bem pago pelo trabalho que ela está fazendo? Quais seriam as 3 dicas, assim, que você poderia dizer: "Ó, faça isso, isso, isso e isso que vai dar bom"? Primeiro ponto, a gente tem que entender o que eu falei, que já dei alguns spoilers do que eu vou trazer aqui, mas só para contextualizar, até para a gente trazer aqui para as pessoas colocarem em prática. Mas primeiro ponto, a gente precisa entender a nossa identidade, para ter uma congruência com a imagem que a gente está transmitindo, porque às vezes acontece essa discordância ali visual do que você quer comunicar e do que as pessoas estão percebendo de você. Então, ter claro quem você é, ter uma boa autoimagem sua, isso vai gerar uma imagem boa, as pessoas vão conseguir perceber o que você quer transmitir. Então, é importante que você transmita aquilo que você deseja. Então, às vezes, você perguntar para as pessoas próximas de você, que você tem contato: o que que eu transmito? Perfeito. O que que você olha, o que que você vê de mim? Qual que é o ponto principal ali, chave, que você vê da minha imagem, o que eu comunico para você? Isso já vai te dar vai balizar um pouco o que as pessoas pensam sobre você, e você já vai conseguir entender se de fato você está conseguindo transmitir a sua identidade, aquilo que você é. Segundo, fugir de estereótipos, de: "Ai, você tem que fazer isso, ai, você tem que fazer assim, você tem que não, você não tem que fazer nada que não seja de acordo com aquilo que representa quem você é". Parece redundante as 2 coisas, mas é porque de fato é isso. O que importa e o que vai gerar conexão, lembra da conexão? É de você ser quem você é. As pessoas vão se conectar com isso, e se você lá no momento, lá na frente, a pessoa falar: "Putz, ela não era quem eu imaginava que ela é", isso vai ser ruim, né, nessa parceria, às vezes numa sociedade, então, ela fingiu ser algo que não é. Uhum. Então fingir ser algo que não é, é muito perigoso, vamos dizer assim. Eu não iria por este caminho. E por fim, um terceiro ponto que eu acho que é muito importante é avaliar o que ele falou. Às vezes na nossa vida, ele falou sobre a coloração, que ele já sentia alguns caminhos ali. Na nossa vida já dá indícios do que é melhor para nós, do que comunica a gente. Ter esse olhar aguçado do que a nossa própria história já entrega de nós é muito importante. Eu, por exemplo, quando eu fui estudar consultoria de imagem, foi num momento da minha vida que eu estava meio perdida, não sabia o que eu queria fazer. Eu falei: "Mas eu vou, com 30 anos, voltar a estudar de novo? O que que eu vou fazer?". Eu falei: "Quer saber? Vou buscar alguma coisa que vamos ver, vou começar a buscar". E na hora que eu olhei a consultoria de imagem, eu falei: "Cara, faz sentido". Eu sempre fui uma pessoa extremamente vaidosa, as pessoas já me falavam que eu era uma pessoa que me vestia muito bem. Falei: "O máximo que vai acontecer é eu ter um pouco mais de técnica e me vestir um pouco melhor, mas vamos tentar ver o que que é isso". E foi algo transformador para mim. Então a minha história já dava traços, indícios do que aquilo me representaria, e que talvez poderia ser um grande propósito da minha vida. Uhum. E que de fato é, porque hoje eu consigo transmitir para as pessoas isso que para mim porque às vezes o que é muito óbvio para nós não é óbvio para o outro. E isso para mim era natural, acontecia. Perfeito. E aí agora eu consigo levar isso para as pessoas e fazer com que elas se enxerguem, se apropriem de toda a potência que elas têm dentro delas, na imagem, que as pessoas consigam enxergar isso antes mesmo delas abrirem a boca. E você olhar aonde você quer chegar, estudar aonde você quer chegar, analisar quem está aonde você quer chegar, para você se moldar, né, dentro daquilo
que eu falei, Que importante fizer fizer sentido para sentido você. pra você, Uhum. pra você seguir naquele caminho. Porque quando você enxerga um cargo, se a gente for falar numa pessoa que trabalha numa empresa, ou uma pessoa que é empreendedor, enxerga o caminho onde ela quer chegar, tem pessoas que já chegaram. O que que essas pessoas fazem? Eu uso muito, desde sempre eu usei muito isso para modelar, né. Eu lembro que quando eu trabalhava em empresa e eu queria ir para um outro cargo e que eu queria trabalhar numa outra empresa, eu sempre estudava o que precisava ter. Ah, precisa ter inglês, precisa ter MBA, precisa o que precisa? E no mundo dos negócios eu aprendi a fazer isso com imagem também, né. Se eu quero chegar em tal lugar, eu olhava: "Quem já chegou lá? Como é que essa pessoa se veste? Como é que ela se comporta? Como é que, né, nos eventos, como que é o relacionamento dela com as pessoas, para modelar. E quando eu falo em modelar, não é para a gente copiar, mas é para a gente pegar aquilo que a pessoa tem, que eu admiro, né, e que eu posso desenvolver em mim também. Eu acho que isso é uma dica de ouro, assim, acho Exato. que Um ponto que você trouxe importante de modelar, né, então, claro, você pode pegar 2, 3 pessoas, pegar o que daquela pessoa representa você e trazer para você de uma forma coerente com aquilo que você é, né, sem óbvio, sempre vai ter coisa naquela pessoa que não te representa, então não é o 100%, mas o que dentro que ela faz, que ela quer, e você falou perfeitamente, às vezes acontece das pessoas não assumirem cargos que às vezes elas têm muita competência, porque elas não são vistas como aquilo, uhum. né, que elas querem. Então você quer às vezes uma diretoria, alguma coisa, mas você não é visto como um diretor. Como que as pessoas vão confiar no seu trabalho? Como as pessoas vão confiar que você tem competência? Não só de conteúdo, de ali trabalho, mas de todo porque existe um outro jogo também por trás, não é só a competência do que você entrega. Existe o jogo ali de liderança, de conexão com quem está ali abaixo de você, de almejar um resultado, De inspirar de também. inspirar também, e influenciar, que é uma coisa também importante, que a gente tem que entender que quando a gente influencia, a gente tem que ter responsabilidade. Então são vários campos ali que você precisa trabalhar para chegar naquilo, então que você modele pessoas que estejam onde você quer chegar. E Camila, até assim, a gente já se encaminhando aí pro nosso fim aqui do nosso capítulo, e do nosso encontro de hoje, podemos assim dizer, me fala o seguinte, quando a gente fala de imagem, quando a gente fala de estilo, assim como outros tipos de elementos, a gente pode transformar isso num hábito e num estilo de vida, né. Querendo ou não, o teu trabalho ele orienta, né, a pessoa para que com um certo depois de determinada jornada com você, ela consiga, trazer esse elemento para sua vida e isso vire um estilo de vida, né, um hábito que se transforma no estilo de vida. Pensando aqui numa mensagem para o nosso público que está aqui, né, uma mensagem, de certa forma, mais direta para esse público, como eu, e quando eu falo aqui o nosso público e também falo por mim, como eu, que não sou especialista nesse assunto, que não sou o melhor entendedor de imagem, de estilo, quais são os elementos básicos, a gente sabe que não é uma receita de bolo, mas a gente sabe que tem alguns princípios básicos que podem ajudar. Quais são esses princípios básicos que eu posso adotar a partir de hoje, para quem está vendo aqui esse podcast junto com a gente, e que isso realmente possa trazer pequenas ou, dependendo de cada pessoa, até grandes transformações, no sentido de eu ser percebida de uma forma realmente que transmita o meu tamanho e que transmita realmente aquilo que eu sou, que isso gere um posicionamento diferente, que traga mais visão sobre o meu trabalho, mais visibilidade e que sim, olhando para o aspecto profissional, isso me gere bons negócios, isso me gere oportunidades de trabalho e isso me gere oportunidade também de me conectar com pessoas que eu quero acessar e que hoje talvez pela minha imagem eu não consigo. Qual seriam alguns princípios básicos que tu poderia dizer assim, independente de, se você adotar esses princípios hoje, você vai conseguir realmente alcançar bons resultados nesses aspectos e transformar isso num hábito. Trocar a visão, né, o ver por enxergar. Começar a enxergar as coisas ao seu redor. Enxergar quem você é na frente do espelho, ser acolhedor com você, enxergar, aquilo que você acredita com os seus valores, para você entender como você pode trazer isso para sua forma de vestir, enxergar quais são os detalhes das peças que são diferenciais também, então se é um bom caimento, se é um bom corte, se a linha tá ajustada, se a linha tá adequada ali no contexto, o que que aquela enxergue o que que a peça representa, o que que a peça comunica, a peça tá revelando para você ali qual que é a comunicação dela.
entendeu? Se você enxergar você. Eu falo para as pessoas, às vezes vocês não se enxergam. Eu não enxergo o poder que tem dentro de vocês. Sair do automático, a gente fala tanto isso, né, isso e quando você fala isso, eu vejo muito. Para, enxerga, olha os detalhes, tá tudo ali, né, precisa Para, respira, né? calma, olha só, aqui já tá a mensagem, né, para, Exato. conecta contigo mesmo, olha pra peça, olha para o que você tá comprando, olha para o que você quer passar, né. Camila, eu amei o papo, a gente poderia ficar aqui Bora. o dia todo falando, mas para a gente encerrar em grande estilo, eu queria que você deixasse um conselho para quem está nos assistindo em casa agora e quer dar aquele upgrade na sua imagem. Eu acho que essa questão do enxergar é muito forte. Eu falo que o meu conselho é sempre olhar para si. Deus já fez a gente muito, cada um individual. Então a gente precisa buscar a nossa identidade, daquilo que a gente acredita e trazer isso na forma do vestir, sem dúvida alguma. Não se encaixar em rótulos, não ter eu gosto muito de falar, não substitua autoconhecimento pela necessidade de pertencer. Então busque entender Uau. quem você é. Não queira pertencer a nenhum quadrado, não se limite a isso. Seja você, apenas. Você já é muito valioso. Uau, Uau. muito obrigada. Ó, deixa as tuas redes sociais também Boa, para como o quem pessoal tá te acha? acompanhando a gente. O meu Instagram é Camila, com K e 2 Ls, Moia. Você vê que já a vaidade já vem da mãe, né? Porque a mãe já piruou o meu nome. Então é Camila com K e 2 Ls, Moia com Y, M-O-Y-A. É um pouco difícil, mas sou eu ali, única. E quem tiver alguma dúvida, precisar de alguma ajuda, estou ali à disposição. Muito obrigado, Camila. E para você que acompanhou esse capítulo, falando que capítulo, né? E para você que acompanhou esse capítulo com a gente e ainda não segue o nosso canal, aproveita agora e faz o seguinte: já segue o nosso canal, ativa os sininhos para você receber as próximas notificações e nos vemos no nosso próximo capítulo. Até lá. Até Tchau, tchau. mais. Tchau, tchau.